Hoje nós vamos ministrar uma mensagem com o tema As 7 Palavras de Jesus na Cruz. Nós cremos, irmãos, que em Cristo nós recebemos plenamente da porção que Deus tem para nós, amém? Recebemos da salvação, mas também todas as bênçãos estão em Cristo. E queremos falar justamente sobre isso nessa noite. Por isso que seu coração esteja aberto para receber do Senhor, para receber da sua palavra. Eu gostaria que você evitasse ficar levantando, indo ao banheiro, tomar água, amém? Eu sei que está calor, né? Mas evite, que acaba aqui, atrapalha um pouco a reunião, não é mesmo? Então, que você possa abrir o seu coração, receber da palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra nessa noite. Nós queremos desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz em nosso favor. Nos dê, Pai, espírito de revelação, sabedoria, no conhecimento do Senhor, no conhecimento da tua palavra, Deus, nessa noite. Oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Quando nós falamos da crucificação de Cristo, nós então estamos falando do momento que para nós é o mais especial da existência humana, amém? Que é o momento onde Deus entrega o seu único filho, para que então eu e você pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Quantos querem ter comunhão com Deus? Diga amém. Nós fomos criados por Deus, por isso o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma deseja ter comunhão com Ele, viver na presença dEle. Agora entendemos que quando Jesus é crucificado, e então entrega a sua vida por nós, entendemos que Ele é um mediador, diga mediador, entre Deus, diga entre Deus e os homens. Por isso não há outra maneira de você ser salvo, apenas em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, querido? Não há outra forma. Paulo diz que a salvação ela é pela graça, é um presente que Deus nos dá. Ela não é fruto de um esforço humano, não é fruto de obras, mas é um presente que nós recebemos de Deus. Por isso, quando nós lembramos que Jesus foi crucificado na cruz em nosso favor, nós então compreendemos que ali ao morrer, Ele cumpriu o seu propósito. Jesus veio para, de fato, resgatar a humanidade pecadora. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Talvez você diga, pastor, já sei disso, e eu creio em Jesus. Mas é interessante que a palavra nos mostra que ali na cruz do Calvário, momentos antes da sua morte, Jesus então profere algumas palavras, diga palavras. Você sabe, né, querido, que uma pessoa, antes de morrer, uma pessoa que sabe, né, às vezes ela está enferma, e ela sabe que ela tem poucos dias, ou poucas horas. Aquela pessoa então, as últimas palavras dela, refletem aquilo que é de mais importante para ela, sim ou não? Aquilo que realmente tem valor para ela. E quando nós então vemos as últimas palavras de Jesus, nós devemos compreender que há uma importância ali. Há algo que o Senhor queria falar para nós ali, e que nós devemos tomar posse, porque aquilo reflete o que estava no seu coração, porque a boca fala do que está cheio, o que, irmãos? O coração. Então quando Jesus está ali, sofrendo naquela cruz,
ele declara, ele profere algumas palavras que refletem o seu coração. E a primeira palavra que Jesus cita ali para nós foi uma palavra de perdão. Diga perdão. Lucas 23, verso 34 diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Sabe por que nós estamos aqui reunidos hoje? Sabe por que nós estamos aqui louvando a Deus com alegria? Sabe por que você separou o primeiro dia da semana para vir buscar a Deus? Por conta disso, porque você é perdoado. Amém, querido? Se você não fosse perdoado, acredite, você talvez nem estaria aqui. E se estivesse, você não estaria alegre, animado, feliz. Por quê? Porque você teria consciência que você estava em dívida com Deus. Dívida com Deus. Todos nós tínhamos uma dívida com Deus. Mas Jesus na cruz pagou toda a dívida. Amém? Esse é o Evangelho. Ah, mas é muito fácil, é só crer, pastor. É só crer. Mas acredite, tem muitos que não creem. Tem muitos que não entregam a sua vida a Jesus. Não entregam o coração dele, o controle da vida dele. Por isso, precisamos ter consciência que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Diga assim: eu fui perdoado. Por isso ninguém pode questionar você, né? O que acontece aí no mundo? Ah, então quer dizer que você é assim, assado, e chega domingo, está na igreja, louvando a Deus, ouvindo a palavra, concordando lá com o pastor, bonito, hein? Querendo trazer um peso sobre nós, não é verdade? Mas lembre-se, você foi perdoado. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele: você foi perdoado. Por isso ninguém pode acusar você, porque em Cristo você já foi perdoado. E a primeira palavra aqui do Senhor na cruz foi qual? Pai, perdoa-lhes. Uau! Eles estavam ali matando Jesus, fazendo Jesus sofrer, zombando de Jesus, mas o Senhor fala o que? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Da mesma maneira, nós somos perdoados. Amém, querido? Você precisa ter consciência disso. Às vezes você está aqui hoje, você foi convidado, e aí você olha então, né, para os irmãos, olha para quem está ao seu lado, e você olha: não, esse irmão aqui, ele é perfeito. Olha para quem está ao seu lado aí, vê se esse irmão é perfeito, tem cara de anjo, não tem? Fala a verdade, é um anjinho, é uma florzinha de Jesus, perfeito. Mas você sabia, na igreja há muitos que são ex-drogado, ex-mentiroso, ex-adúltero, não é verdade? Ex-ladrão. Alguns estão no processo de libertação ainda, aleluia. Mas vamos chegar lá. Ou seja, era, mas agora em Cristo você foi o quê? Perdoado. Diga: eu sou perdoado. Então essa é uma chave para nós. Em Cristo nós fomos feitos uma nova criatura. Por isso você em Cristo não tem o que? Passado. Aquilo que era passado ficou para onde? Para trás. É como se você quebrasse o retrovisor, não tem mais como olhar, acabou, passou. Não importa o que você fez lá atrás, o Senhor perdoou você. Eu sei que às vezes é duro, né? Tem gente que entende que Deus perdoou, mas Ele mesmo não se perdoa. Cuidado com isso. Se Deus perdoou você, você também precisa se perdoar, querido. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz no passado, os erros que eu cometi, aquilo que eu fiz contra a minha família, os meus filhos, ou pessoas que eu amo. Não importa. Se Ele perdoou você, sinta-se perdoado. Amém, querido? Sinta-se perdoado.
Não viva debaixo de condenação, de acusação, de medo, porque Ele perdoou você. E a verdade é que só quem já pecou muito sabe o tanto que é bom ser perdoado. Por isso diga assim: eu fui perdoado, não tenho mais que carregar o peso do pecado. Amém, querido? Porque em Cristo nós fomos libertos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Não tem mais poder. Então você precisa ter uma consciência de que você é perdoado. Mas Jesus continuou dizendo algo na cruz. Segunda palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de ânimo. Lucas 23, verso 39 ao 43. Tem aí, Daniel? Não, ok. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você vê que até na cruz tinha um demoniado lá, né? Para testar Jesus. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, querido? Em verdade digo, estarás comigo no paraíso. Quando? Ainda hoje. Para quem que Jesus falou isso? Para o ladrão que estava do lado dele aonde? Na cruz também. Amém? Segundo algumas pessoas, não seria justo esse camarada aqui ser salvo, porque ele foi salvo. E ele foi salvo pela fé. Ele fez coisas erradas, ele estava pagando o preço do seu erro, não é verdade? A consequência dele. Mas mesmo ali, naquela situação, o Senhor perdoou ele. E ele foi salvo. Então Jesus trouxe para ele uma palavra de ânimo. Então a segunda palavra de Jesus foi uma palavra de ânimo. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: o Senhor quer levantar você com ânimo. Amém? Então a Bíblia relata que o Senhor Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E não tinha um ladrão bom e um ladrão mau, não. Os dois eram ruins. Fizeram coisa errada. Porém, um ainda de uma maneira desdenhou do Senhor, né? Quis envergonhar o Senhor. Porém o outro creu que de fato ele era o Filho de Deus. E por isso ele recebeu do Senhor uma palavra de ânimo. Ele, naquela situação, viu que havia para ele uma esperança. Ou seja, porque ele pediu aquilo para o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele recebeu uma palavra de ânimo. Talvez hoje você queira que Jesus possa trazer ânimo na sua vida, e Ele tem ânimo para você. Talvez você veio aqui hoje arrastado, sabia? Mas há pessoas que elas vêm no culto, mas elas vêm, parece que é uma luta, uma resistência para chegar aqui, por diversos motivos, mas o principal motivo é porque o diabo quer manter você desanimado. O diabo quer manter você escravizado. E aí então podemos compreender que não importa a situação que você está passando na sua vida hoje, amém? Olha para cá. Não importa. Talvez hoje você está numa situação financeira difícil. Talvez a situação na sua casa hoje não está das melhores. Talvez hoje você está enfermo e preocupado com o seu futuro. Talvez hoje você está desempregado, não sei. Mas creia, o Senhor tem ânimo para a sua vida. O Senhor quer levantar você nesses dias.
cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de expectativa que dias melhores estão por vir. Diga assim: eu creio que dias melhores estão por vir. Portanto, a cruz é um lugar que nós podemos ter certeza que nós fomos lembrados por Ele. Da mesma maneira você é lembrado por Ele hoje. O Senhor não se esquece de você. Amém, querido? Isso tem que trazer ânimo no seu coração. Não importa o que você está passando, a situação, as dificuldades, você precisa ter consciência: Ele não se esqueceu de mim. Ainda que Deus pareça tardio em me responder, ainda que pareça que Ele esqueceu de mim, você precisa crer que Ele se importa sim com a sua aflição, que Ele lembra sim da sua aflição, que Ele sabe sim aquilo que você está passando. Ele se lembra. Cutuca seu irmão do lado, fala para ele: Ele se lembra, viu? Ele se lembra. E sabe, a vontade do Senhor é estender as mãos dEle para você e dizer para você: algo novo vai acontecer, se manifestar na sua vida. Mas isso, querido, acontece quando nós cremos. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Amém? Para você ouvir que você é perdoado. Ele tem perdão para você nessa noite. Mas Ele também se preocupa com a sua situação. Ali na cruz o Senhor podia ignorar o que aqueles ladrões estavam dizendo. Mas até próximo da sua morte, Ele esteve perdoando e salvando. Amém, querido? Isso nos mostra algo. Todo dia é dia de você abrir o seu coração para Jesus. Não importa a situação que esteja. Não importa o que os outros vão dizer para você. Amém? Não importa. Sei que às vezes, em alguns casos, a pessoa às vezes tem, já fez bastante coisa errada na vida. E aí então, já mais velho, resolve ir para a igreja. Aí as pessoas falam: olha só, é descarado mesmo. Apronta a vida toda, não é? E agora vai para a igreja. Sabia que há pessoas que elas deixam de ir por conta disso? Por ouvir algo assim? Porque ela entende o quê? Que não é justo, não é digno. Mas aquele ladrão não era nem um pouco justo, não era nem um pouco digno. Ele apenas o quê? Creu. E por isso ele foi salvo. Mas também recebeu o ânimo da parte de Deus. Não importa o que você está passando hoje, o Senhor tem ânimo para a sua vida. Ele não quer ver você para baixo. Ele não quer ver você desanimado. Ele não quer ver você abatido. Amém? É tempo de você se levantar crendo que dias melhores virão em nome de Jesus. E não é porque você é florzinha de Jesus, não. Não é arrumadinho, bonitinha, não. É porque na cruz o preço foi pago pela sua vida. Amém? A sua parte é apenas falar: Senhor, eu creio. Senhor, meu coração está aberto. Não estou preocupado com a opinião dos outros, mas eu creio em Ti. E eu creio na Tua salvação. Amém, querido? Lembre-se, Deus conhece você na sua intimidade e Ele chama você pelo seu nome. Portanto, creia, o Senhor nesses dias chama você pelo seu nome, para que você possa viver coisas novas na presença dEle. Terceira palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de restauração da família. João 19, verso 25 e 27, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, diz: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí tua mãe.
dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém? Aqui nos mostra um princípio também. Até ali na cruz, naquele momento terrível, de dor, de sofrimento de Jesus, ele demonstra preocupação com Maria, sua mãe. Demonstrou isso. Ao ponto, então, a gente não sabe, né, mas é bem provável que nessa ocasião aqui, José, pai de Jesus, já estava morto. É bem provável. Então o Senhor fica preocupado, como é que Maria ficaria agora? E aí então ele fala para o seu discípulo, João, para agora cuidar dela. Então isso nos mostra um princípio, que até no momento difícil ali, o Senhor estava preocupado com a sua família. Amém? Portanto, devemos crer que na cruz, o Senhor nos lança uma palavra de restauração da família. Você precisa crer que o Senhor tem o melhor para a sua casa. A sua casa não precisa ser um inferno, querido. A sua casa tem que ser um jardim de delícias. A sua casa tem que ser um lugar de prazer. A sua casa tem que ser o lugar que você mais gosta de estar. Em segundo lugar, a igreja, aleluia. Em primeiro lugar é a sua casa, você tem que ter prazer na sua casa. Alegria de estar lá. Mas sabe, você só vai ter prazer em estar na sua casa, alegria plena, quando Jesus for o centro da sua casa. Quando Jesus for o centro da sua família. Porque depois do encontro com Jesus e com a cruz, você compreende que no Senhor é possível acontecer restauração familiar. Erga sua mão e diga assim: eu creio que o Senhor quer restaurar a minha família. E quando falamos sobre restauração, falamos sobre conversão dos filhos, conversão dos pais, harmonia no lar, paz na casa, no lar. Sabe, a nossa casa não pode ser um lugar de brigas. Amém, querido? É normal, é natural que o marido, a esposa, tenha algum tipo de DR. Não é normal, casais? Acontece. Essas horas você tem que orar: Senhor, não estou compreendendo a minha esposa. Me traz luz. Então é capaz que aconteça, né, alguma coisinha. Mas sabe, querido, como diz a palavra, não se pode pôr o sol sobre a vossa ira. Amém? Um casal não deve viver irado com o outro. Uma família não deve acontecer de estar irado um com o outro. Isso tem que ser resolvido antes de dormir. Ainda que vá dormir bem tarde, 3, 5 da manhã, mas resolva. Não vá dormir brigado. Sabe por quê? Porque no outro dia, o seu coração vai estar mais endurecido ainda. Perigoso. Cuidado. Viva em paz com a sua família. Amém? Abra mão se for necessário. Amém? É aquela frase, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Mas há pessoas que elas querem ter razão sempre. Não, eu estou certo. Tem que ser assim. Não, é bem melhor ser feliz. Amém? Deixa que o outro tenha razão. Não perca a harmonia no seu lar. Não deixe o diabo roubar a harmonia no seu lar. Sabe por quê, querido? A coisa mais importante é a nossa família. O maior presente que Deus nos deu. Você sabia disso? Por isso que o diabo hoje, qual é o trabalho dele? É trazer divórcios. É separação no lar. É confusão entre marido e esposa. Entre os pais e os filhos. Mas essa não é a vontade do Senhor, amém, querido? A vontade do Senhor é reconciliação. A vontade do Senhor é perdão. Se na cruz Ele nos perdoou, Ele nos mostra o exemplo. Você também deve perdoar. Não deixe seu coração ficar endurecido. Não endureça a serviço, como diz a palavra, né? Mas seja uma pessoa quebrantada. Resolva. Mas viva em paz.
Não permita que no seu lar haja divisão, haja constantes brigas, discussões. Não perca tempo. A vida passa tão rápido, querido. Você sabia disso? A vida passa tão rápido. Às vezes o casal discute, briga, fica ali, às vezes dias sem se falar direito, ou começa a pensar em cada um ir para um lado. E aí o que acontece? Apenas perderam tempo, que podiam estar desfrutando, namorando mais, passeando. Então cuidado, amém, querido? Mas também os pais com os filhos e os pais, cuidado. A vida é passageira, querido. Honre, valorize sua família. Cremos que no Senhor existe plena restauração familiar. Você crê nisso? Você toma posse disso em nome de Jesus? A quarta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de aceitação. Mateus 27, verso 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém pode estranhar isso aqui, porque como é que Jesus, o Filho de Deus, se sente desamparado pelo Pai? Ou seja, aqui o Senhor está nos mostrando que Ele foi abandonado pelo Pai. E por que isso aconteceu? Porque Jesus sofreu muitas coisas para que nós não tenhamos que sofrer. Amém? Diga assim: Jesus já sofreu no meu lugar. Por exemplo, a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas doenças. Por isso em Cristo você pode ser curado em nome de Jesus. Você pode receber cura, desfrutar de cura. Não fique exaltando a doença, nem tomando ela como sua. Essa minha enxaqueca, essa minha dor. Não, repreende em nome de Jesus. Porque no Senhor você pode ser curado. Amém? O que mais? A Bíblia fala que Ele se fez pobre para que nós fôssemos o quê? Enriquecidos, supridos em tudo. Diga para o seu irmão do lado, fala para ele: Jesus tem provisão para a sua vida. Amém, querido? E lá na cruz então, houve algo misterioso, porque ali Jesus nos substituiu. Então quando Ele se sente ali abandonado, desamparado pelo Pai, é porque Jesus está ali representando um homem pecador. E um homem pecador não tem comunhão com Deus, está distante de Deus, está separado de Deus. E Jesus percebe, entende o que é ser um homem separado de Deus. Por isso Jesus sabe tudo aquilo que nós já sentimos. Amém? Já foi abandonado por alguém? Jesus foi abandonado. Já foi traído por alguém? Jesus foi traído. Amém? Portanto, o que o Senhor passou é porque nós passamos. Então Ele sabe o que nós sentimos. Jesus é Deus que virou homem, que se tornou homem. Ou seja, Ele sentiu o que nós sentimos, sofreu coisas que nós sofremos, porque Ele nos representou. Então Jesus é o nosso representante diante de Deus. Naquele dia, diante do Senhor, você não vai ser salvo porque você é bonzinho, você é salvo porque você tem um representante. Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele, Deus. Amém? Som. Deve trazer já uma pilha aqui, Daniel, melhor. Portanto, som. Som. Os irmãos estão me ouvindo? Jesus suportou a separação do Pai.
Então, quando ele se sente aqui, como diz no texto, né, desamparado, é porque ele sentiu como nós sentimos. Posso ouvir amém? Amém. Como? O homem pecador, o homem sem Deus. E ao ali representar a nós, na verdade, ele nos mostra um princípio espiritual, que hoje nós somos aceitos diante de Deus. Diga, eu sou diante de Deus. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, você é aceito diante de Deus. Aleluia. Por isso que ali ele clama então, Deus meu, porque me desamparaste. Por que que ele sentiu isso, desfrutou disso? Para que hoje você não viva separado de Deus. Você nunca deve sentir, parece que eu estou distante de Deus, parece que eu estou longe de Deus. É mentira. Em Hebreus diz que Ele jamais nos deixará e jamais nos abandonará. Não tem como, é impossível. Portanto, você é um só com Ele, amém, querido? Não tem mais como você viver sem Ele na sua vida, se um dia você entregou a sua vida a Jesus, amém? Agora, como é que nós somos aceitos por Ele? Quando nós vamos até Ele. Jesus diz, venha como estás. Eu me lembro, quando uma parte da minha adolescência, foi pouco tempo, eu estava fora da igreja, e é porque a igreja que eu ia, ela simplesmente fechou, né? Aí eu fiquei perdido, falei, meu Deus, para onde que eu vou? Eu tinha 12 anos de idade, aí entram as frustrações com a igreja, né? Mesmo com 12 anos de idade, e aí, estava no mundo, não fazendo nada de muito grave não, mas estava no mundo. E eu me lembro que eu pensava assim, eu só vou voltar para a igreja quando eu estiver fazendo tudo certinho. Isso é uma ilusão. Não é assim que funciona. Mas muitos pensam, não, eu só vou para a igreja quando eu não estiver cometendo nenhum pecado. Quando eu só estiver fazendo as coisas corretamente, aí eu vou. Não é assim. Primeiro você vem como está. Pecando, fazendo coisa errada, sofrendo. É assim que você vem, sabe por quê? Se você não está assim, você nem vai sentir que precisa de Jesus. Não é mesmo, querido? Porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Não para os perfeitos, mas sim para os imperfeitos. Você sabia, naquele dia, muitos não serão salvos, por quê? Porque se acha muito perfeito. Não, rapidamente você tem que ter a consciência, eu sou imperfeito, eu preciso demais de Jesus, amém? Eu falo para minha esposa, eu preciso demais de Jesus, porque se eu não tiver comunhão com o Senhor, eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom marido, você entende? Porque eu preciso dele. Então eu fui aceito por Ele, quando? Quando eu fui até Ele, quando eu fui. Então, o que você precisa fazer para ser aceito? Apenas querer ir até o Senhor. Quantos querem o Senhor? A quinta palavra de Jesus foi uma palavra de amor. João 19, 28 diz, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, ele diz, tenho sede. Essa sede aqui citada não era uma sede natural. No texto bíblico mostra então que os soldados vêm ali oferecer para o Senhor vinagre, para que então pudesse matar a sua sede. Mas é interessante que Jesus recusa, Ele não bebe. Então isso nos mostra um princípio espiritual, que a sede do Senhor era uma sede espiritual, mesmo ali na cruz sofrendo. E qual que é a sede aqui que nos mostra? É a sede pelo homem.
Deus ama a gente. Deus quer salvar o homem pecador. Amém, querido? Deus quer salvar a humanidade. Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim salvar o mundo. Essa é a vontade de Deus. É isso que está no centro do coração de Deus. Salvar o homem. Por isso nós como igreja devemos estar cada dia mobilizados nesse propósito. Amém, querido? Por isso lá na cruz o Senhor pensava em nós, em nos salvar. Quantos foram salvos? Diga amém. A sexta palavra de Jesus na cruz, a penúltima, vamos encerrando, foi uma palavra de vitória. João 19:30. Quando, pois, Jesus toma o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então aqui nós vemos que o Senhor cumpre o seu propósito. Qual foi o propósito de Jesus ao vir na terra? Salvar o homem, amém? Reconciliar o homem com quem? Com Deus. Esse foi o propósito. Levar o homem a Deus. Reconectar o homem pecador com Deus. E ali depois de 3 longas horas na cruz, o Senhor diz então: está consumado. O diabo não compreendeu. Mas ali o Senhor então decreta a vitória. Uma palavra de vitória. Porque agora ele venceu. Cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Após isso sabemos, ele vai no inferno, então toma a chave do inferno, a chave da morte das mãos do diabo. E agora sabemos que em Cristo somos salvos, desfrutamos da salvação, porque só há um Senhor, amém, querido? Só há um Senhor. Só há um nome e um Senhor, onde todo joelho vai se dobrar diante dele. E toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até quem não concorda, até quem é ateu, naquele dia vai ter que falar: Jesus é o Senhor. Mas sabe, bem-aventurado nós, que sem ver, cremos que Jesus é o Senhor. Cristo é o Senhor. Portanto, Ele é o vencedor, Ele pisou na cabeça da serpente. Portanto, se estamos em Cristo, olha para cá, você precisa entender que a vontade de Deus é que você viva uma vida de vitória. Uma vida como um vencedor. Você não pode, não deve viver como um derrotado. Por quê? Porque Ele venceu. Se Ele venceu, você venceu junto. Por isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não podemos aceitar uma vida de derrota. Uma vida que não expressa o cuidado de Deus em nós. Mas creia, o Senhor está cuidando de você. Diga para o seu irmão aí: o Senhor está cuidando de você. Fala para ele: você é um vencedor em Cristo. Amém? Não importa o que você fez no passado, importa é: em Cristo eu sou mais que vencedor. Não importa o que eu tenho hoje, pastor, você não sabe a minha situação hoje, eu sou um derrotado. Não, a palavra não diz isso ao seu respeito. Como ele disse, está consumado, é porque está consumado e você é um vencedor em Cristo Jesus. Ah, mas os outros dizem que eu sou um derrotado. Não importa o que os outros dizem, importa o que ele diz ao seu respeito. A sua identidade está nele. Amém, querido? E a sétima palavra de Jesus foi uma palavra de esperança. Lucas 23, verso 46, diz: então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essas foram as últimas palavras do Senhor na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, essa é uma palavra de esperança. Eu sei que eu vou dizer aqui, parece duro, mas é realidade. Todos nós, se Jesus não voltar antes, amém? Todos nós um dia vamos morrer. Amém? Eu sei que você nem pensa muito nisso, mas acredite, você é filho de Deus, mas não vai ficar para semente.
crente morre também. Ok? Então um dia você vai partir dessa vida, desse mundo. E eu penso, e a palavra nos mostra, é loucura você viver nessa vida, viver nesse mundo, sem saber como será o seu futuro. Como será a sua vida pós-morte. Essa é uma questão que ninguém sabe, não é verdade? O que vai acontecer, mas a palavra nos mostra. Se nós cremos na Bíblia, ela nos mostra que ou nós somos salvos em Cristo e viveremos o céu eternamente, ou iremos para o inferno, porque não recebemos a Cristo. Amém, querido? Então o que leva alguém para o inferno, na verdade, é a incredulidade de não ter crido em Jesus. Eu sei que esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar, não é verdade? É como Salomão diz, né? Ninguém gosta de falar da morte, né? Mas é melhor na casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Na casa onde há festa, ninguém lembra que um dia vai partir. E vive só para o hoje. Mas quem está de luto lembra, um dia eu vou também. E como é que eu estou para ir? Eu estou pronto? Eu estou pronto para estar diante do Senhor? Tem gente que pensa assim, não, acabou, vai dormir eternamente, né? E acabou, a vida é só aqui na terra. Muitos acreditam assim. Mas se você estiver equivocado, isso que a gente estiver falando aqui, a gente fala na igreja domingo após domingo sobre salvação, for verdade, é melhor se garantir, sim ou não? É melhor desfrutar da salvação, sim ou não? Com certeza. E então Jesus entrega o Espírito dele para o Pai. Da mesma maneira, um dia nós temos que decidir fazer isso. E falar para o Pai: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus sabia que ele voltaria para o Pai. Da mesma maneira, não existe outro meio de você viver em paz e com segurança, a não ser sabendo que a sua vida já foi entregue nas mãos do Senhor. Que ainda que aconteça algo contra você, porque ninguém sabe o dia da sua partida, amém, querido? Eu sei que você quer viver até 130 anos, eu entendo, eu também quero. Todos queremos, né? Mas é fato, um dia partiremos. E você só vai ter paz nessa vida, segurança nessa vida, quando você tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Que aconteça o que for, você sabe que morrer no Senhor é lucro. Amém? Você desfruta de vida eterna. E como é que eu faço para ser salvo então, pastor? Romanos 10, verso 8 ao 10, Paulo nos ensina. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha para cá, querido. O que salva você não são obras, amém? O que salva você não é religião. O que salva você não é igreja A ou B, amém? O que salva você não é aquilo que você tem vivido, se você tem feito caridade ou se não. O que salva você não é um homem, não são santos, não são líderes religiosos, não. O que salva você é Jesus. Apenas Jesus. Somente Ele pode salvar você. E nessa noite o Senhor Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Então nós ouvimos hoje 7 palavras que Jesus mencionou na cruz. E qual dessas palavras que você está precisando? A primeira que citamos foi uma palavra de perdão. Você precisa hoje do perdão do Senhor?
É só você crer e receber. Ele tem perdão para a sua vida. Se perdoe. Segundo, uma palavra de consolo. Ele consola você, é Ele que anima você, é Ele que levanta você, querido. Amém? A vida é breve, não perde tempo não, vamos avançar no Senhor, viver o que Ele tem para nós. Terceiro, uma palavra de restauração familiar ali na cruz foi lançada. O Senhor tem restauração para a sua casa, não diga o contrário. Para você pode parecer que é impossível, mas no Senhor tudo é possível aquele que crê. Quarta palavra foi uma palavra de aceitação. Por quê? Ele nos aceita como nós somos. Como nós somos. Vem a Ele como estás. É assim que acontece. Mas também, a quinta palavra, uma palavra de amor, porque Ele tem sede de você. Ele deseja você. Ele quer salvar você. A sexta foi uma palavra de vitória. Cremos que em Cristo tudo já foi consumado. Você é mais que vencedor em Cristo. Mas a sétima palavra foi uma palavra de esperança. Por quê? Porque apesar de todas as circunstâncias, uma certeza nós temos. Naquele grande dia, nós seremos recebidos como filhos amados. Seremos recebidos nas moradas celestiais. E essa tem que ser a convicção principal da nossa vida, querido. Há decisões na vida que são importantes, mas a mais importante é você ter a certeza da sua eternidade. Essa certeza, nada pode pagar por isso. Nada, nada, nada. Amém, querido? Essa semana os irmãos viram, né? Morreu aí um grande bilionário do Brasil. Acompanharam as notícias? Naturalmente, querido, é assim. Você pode construir várias coisas nessa terra. Não tem problema. Construa, prospere, né? Tenha negócios, né? Viva, desfrute do melhor dessa terra. Mas lembre-se, tudo vai ficar. Amém? Como é que é, né? Caixão não tem gaveta. Amém? O que você vai levar com você? Você sabe? A sua salvação. A sua salvação, a sua vida eterna. As obras que você fez diante de Deus. Aquilo que você fez para Deus. É isso que você será recompensado naquele dia. É isso que vai ter valor naquele dia. Amém, querido? Feche seus olhos. Vamos ficar em pé primeiro? Feche seus olhos. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Aí no seu lugar, não converse. Você ouviu hoje sobre 7 palavras de Jesus na cruz. Eu não sei qual delas mais você se identificou. Mas eu gostaria que você agora pudesse falar com o Senhor. Falar aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus falou com você na palavra dessa noite. Gostaria que você falasse para o Senhor aquilo que você crê. Feche seus olhos, fale para o Senhor, expresse a Ele aquilo que você crê, fala para Ele. Talvez hoje você precisa do perdão do Senhor. Fala para Ele isso: Senhor, eu quero ser perdoado. Talvez você carece hoje de ânimo. Senhor, eu estou desanimado. Ele tem ânimo para você, querido. Peça para Ele. Peça para Ele. Talvez o que você precisa é uma restauração na sua casa. Ele tem restauração, querido. Ele tem vitória para você. Ele ama você. Ele tem esperança para você. É isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa eu orar por você. Erga suas mãos. Pai, no nome de Jesus. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós aqui.
O Senhor sabe o que cada um de nós está passando, de maneira íntima, particular. Mas eu creio, Senhor, que Tu és um Deus que nos abençoa individualmente, fala conosco individualmente. Por isso eu declaro, ó Pai, o Senhor venha trazendo a Tua palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Vem trazendo sobre eles, ó Pai, de fato aquilo que eles estão esperando como resposta do Senhor. Vem manifestando em suas vidas, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu propósito na vida de cada um deles, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, num tempo onde nós viveremos essas palavras cumpridas em nós, desfrutando delas, vivenciando elas. Vem, Senhor, abençoando famílias, restaurando, levantando o desanimado. Ó Deus, vem trazendo compreensão de perdão para aqueles que carecem de perdão, vitória, conquista. Ó Deus, vem trazendo consciência de que somos amados, abençoados, consolados na Tua presença e cheios de esperança na nossa salvação. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Talvez você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E como nós lemos, para você ser salvo, você precisa entregar a sua vida a Ele, entregar o controle da sua vida a Ele, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que Jesus é o seu Salvador, mas também o seu Senhor, reconhecendo que Deus ressuscitou Ele dos mortos, para trazer você a vida, e a vida eterna. Por isso, se nessa noite você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você pudesse orar comigo. Orar comigo. Eu gostaria que todos abaixassem as mãos, fechem os olhos. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador e careço do Teu perdão. Porém eu creio que na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz em meu favor, e creio na sua ressurreição, e desejo ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Todos com os olhos fechados. Não olhe para ninguém agora, nós estamos em ministração. Se você nessa noite entregou a sua vida a Jesus, primeira vez que você faz isso, ou talvez você entende que precisa voltar a viver em comunhão com Ele, e você fez essa oração, eu gostaria que você erguesse a sua mão bem alto, para que eu pudesse orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas, ó Deus. Eu quero declarar, Senhor, sobre elas salvação. Eu quero declarar sobre elas, Senhor, restauração. Oh Deus, eu declaro o Teu favor, a Tua bênção, plenamente, Pai, sobre a vida delas. Eu declaro, Senhor, que elas nunca mais serão as mesmas.
Eu declaro, Senhor, que Tu tens uma nova história na vida de cada uma delas, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Pai, se vieram situações para abatê-las, para pará-las, ó Deus, que o Senhor venha trazendo uma nova história, um novo tempo, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas. Eu declaro que elas são salvas em Cristo Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre elas. Eu declaro a salvação do Senhor na vida delas. Eu declaro a restauração do Senhor na vida delas. No nome de Jesus, ó Pai. O Senhor venha trazendo, ministrando, liberando sobre elas um novo tempo, uma nova história. Uma nova história. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu creio que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o favor do Senhor venha nos alcançando. Agora todos ergam as suas mãos e digam assim: eu creio que o Senhor me salvou e me abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Diga: eu tomo posse de uma vida desfrutando de vitória na presença